Vamos então, gente, mais uma vez com o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, aqui com a pergunta de número 153, em que sentido se deve entender a vida eterna? Vendo, ela não é esta vida curtinha de alguns anos, para uns alguns meses, para outros algumas dezenas de anos, mas enfim muito curta, se a gente considerar principalmente a vida do planeta, sem considerar a existência do universo, né? É um período muito curto o que nós vivemos. Agora vocês imaginem o que seria a vida eterna, algo que nunca termina, né? Como é que se daria isso para que a gente tivesse emoções de alegria, de felicidade pelo resto da eternidade? Agora, em que sentido nós devemos entender isso? Seria a vida do corpo apenas um capítulo da nossa vida? Apenas um pequeno momento de aprendizado em uma experiência que a gente vai repetindo até que não precise mais passar por ela? É isso que os Espíritos dizem para nós. É a reencarnação, né? Você encarna e reencarna até conseguir atravessar este período. Lógico que o Cristo, né, nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos explicou como é que nós podemos fazer para atravessar rapidamente esses momentos. É fazer, viver, né? E fazer aquilo que está no seu Evangelho, aquilo que ele nos ensina. E, infelizmente, isso aqui não é questão de religião, é uma questão de inteligência, nos comportarmos como Jesus ensinou. Porque, embora eu que estou falando aqui, talvez você que está aí ouvindo, não tenhamos a capacidade que Jesus tinha, não tenhamos a compreensão que ele tinha, mas a gente pode começar a arranhar, né, nesta compreensão. O tocador de violão, de um instrumento, ele vai devagarinho, até conseguir chegar no seu objetivo e tocar belas músicas, belas sinfonias, né? E trazer emoção para as pessoas através da música. Agora estamos falando dessa música que nós chamamos de vida, né? Seria essa vida eterna? Imagine vocês saindo desse corpo feito de carne e osso, entrando numa dimensão espiritual. A palavra dimensão está aí ocupando o espaço de algo que a gente não consegue ainda entender completamente. Imagine e reencontrarmos com aquelas pessoas que a gente ama, aquelas pessoas que nos foram caras nesta encarnação e em outras, e podermos vivenciar novamente emoções que já vivemos anteriormente. Imaginem a vida eterna, experimentar emoções, conhecimentos diversos, todos os dias, em todos os momentos. É isso que o Espiritismo traz para nós, essa esperança, esta mensagem que o Espiritismo nos traz. Por isso o Espiritismo é chamado por nós espíritas e pelos espíritos de o Consolador. O Espírito Consolador que Jesus prometeu para nós. E ainda, a gente precisa compreender que, didaticamente, Kardec fez essa pergunta para fechar, né, a sessão de interrogações que ele tinha feito a respeito da nossa volta ao mundo espiritual. O que acontece depois da morte do corpo físico? Então nós vamos aqui fazer uma pequena leitura aqui da resposta, né? Peço licença para vocês e a gente vai comentar mais um pouco. É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna
a vida eterna. Então nós retornamos àquele sentido verdadeiro da vida quando saímos do corpo. É uma experiência o nosso corpo para um aprendizado necessário ao nosso espírito. A gente sai desse corpo e mergulha em um novo mundo, um novo universo, um novo momento da nossa vida, uma espécie de tempo, vamos dizer assim, uma espécie de quarta dimensão, como explica, né, o pesquisador Carl Sagan, né, a respeito disso. Vamos entender isso mais para o lado científico, porque o Espiritismo também, além de ser filosofia, além de trazer consequências religiosas, ele também é uma ciência. E ele abre espaço para a entrada da ciência em suas informações. Pesquisem sobre a quarta dimensão, que é relatada por Carl Sagan. Bom, não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, que, atingido o grau de perfeição, não tem mais provas a suportar? Uma nova pergunta, uma nova inquisição dentro da pergunta do ciclo 3, essa é um ciclo 3A, né? Pergunta de Allan Kardec aos espíritos. Mas essa vida eterna não seria a dos espíritos que já atingiram a pureza? E, claro, vamos ler aqui a resposta. Mas no nosso entendimento, e no meu entendimento, né? Essa vida eterna é agora. Embora que nós vivamos momentos diferentes, emoções diferentes quando encarnamos e quando desencarnamos. Mas haverá um momento que vai cessar essa sessão de mergulhos, né, nessa parte material. É antes a felicidade eterna. A dos espíritos puros seria então a felicidade eterna, né? E a nossa ainda é a vida, né? A vida eterna. Mas isto é uma questão de palavras. Chamem as coisas do que quiserdes, contanto que vos entendais. Bom, então, essa vida nossa, ela vai sendo então levada adiante até chegar um momento que nós não vamos precisar mais reencarnar. Quando acontecer esse momento, nós entraremos em outras fases de aprendizado, quiçá atravessar outras dimensões e retornar à dimensão anterior em um processo semelhante à reencarnação, para um aprendizado ainda mais profundo, porque, gente, aprender é a felicidade. A felicidade do espírito é aprender. Se eu paro de aprender, a depressão vem, a tristeza. Então, entendamos isso. A felicidade só existe porque nós estamos aprendendo. Quando nós deixarmos de aprender, nós deixaremos de ser felizes. Então, Deus tem infinita sabedoria e sabe que nós vamos percorrendo caminhos para aprender de tudo, a respeito de tudo o que nos cerca. Beleza, gente? Essa é a pergunta número 153, fechando essa parte de O Livro dos Espíritos, ali da capítulo 3, né? Aquele primeiro item. E depois a gente volta na outra pergunta, no item seguinte, que nós traremos para vocês, tá bom? Eu quero mais uma vez pedir a todos que possam curtir os nossos vídeos, fazer aí a sua contribuição, né? Compartilhando e divulgando o nosso trabalho. É dessa forma que, de grão em grão, nós vamos crescendo e vamos levando o Espiritismo àqueles que queiram aprender. Agora fica aqui o nosso agradecimento, nosso muito obrigado, que Deus abençoe e ilumine todos. Valeu! Inscreva-se em nosso canal. Divulgue, compartilhe. Pátria do Evangelho, canal de divulgação espírita.